comunicação ou assessoria de imprensa também ela é muito estratégica, né? Muitas pessoas veem a comunicação apenas como publicidade, como transparência, principalmente no órgão público, porque a publicidade, a transparência, ela está nos princípios da administração pública. Então, muitas pessoas dentro da organização veem a assessoria de imprensa, assessoria de comunicação como apenas como uma comunicação externa, ou por falta de conhecimento, ou porque só vê esse lado como importante. Então, se você enxerga a comunicação ou assessoria de imprensa apenas como uma forma de dar visibilidade a algo, você desvaloriza essa área de alguma forma. Porque a gente sabe, como eu disse, que a assessoria de imprensa, ela também pode ser estratégica, ela pode ser preventiva e ela pode ser auxiliar, né, na gestão de crise. Eu acho que a principal função aí da comunicação em meio a uma crise é ajudar nessa gestão. Não sei se vocês pensam diferente, como eu disse, podem interromper que a gente vai conversando sobre isso também. A outra coisa que eu acho que é bem difícil no serviço público é a questão da equipe. Todo mundo sabe que para você entrar no serviço público tem que ser por meio de concurso público. Não sei se vocês já fizeram concurso da área de comunicação, porque quando eu decidi fazer concurso, eu foquei na área de comunicação. E sempre era uma, duas, três vagas. Eu acho que o concurso que eu fiz foi o concurso que mais teve vaga de todos que eu já vi, desde a EBC, né, que a EBC teve muitos, acho que foi em 2011, o último concurso da EBC, antes de 2011, antes da gente formar, né, Natália? Teve o concurso da EBC, mas o último concurso que eu vi que tinha quantidade de 5 vagas foi o meu concurso, que foi em 2015. Geralmente, o concurso da área de comunicação é uma, duas vagas direcionado para a área. Então, as equipes da área de comunicação geralmente são formadas por servidores ou terceirizados que não têm capacidade técnica, ou então eles fazem a contratação de uma empresa terceirizada, que é uma coisa bem mais complexa. Por exemplo, a gente já pensou em fazer isso lá no meu órgão, só que não é tão simples, né, por ser uma empresa, por ser um órgão público, então tudo envolve licitação, tudo envolve uma questão muito burocrática, né, e questões financeiras que têm que ser devidamente comprovadas. Então, tem essa dificuldade muito grande, que é ter uma equipe técnica especializada dentro do serviço público, dentro da área pública, para poder auxiliar nas demandas de comunicação. E por mais que aí também já entra nessa questão da desvalorização ou não reconhecimento. Acho que a área de comunicação hoje enfrenta um desafio muito grande, que é essa questão de não reconhecimento da área, porque todo mundo acha que sabe fazer comunicação. Então, as mídias sociais estão aí para mostrar, para dar esse exemplo, né, que todo mundo acha que sabe fazer, todo mundo pode criar um blog e começar a escrever, e acha que está escrevendo notícia, todo mundo usa a comunicação achando que qualquer um sabe fazer. Então, isso não muda dentro do órgão público, né? Empresa privada, e no nosso dia a dia a gente está vendo isso. E acaba que, por achar que é uma coisa tão simples, muito simples de ser feita, as pessoas não se preocupam com essa área técnica, né? Não veem que precisa de uma pessoa técnica para poder executar. Então, assim, por mais que as pessoas nem sonhem que existe critério de noticiabilidade, por exemplo, ou que exista o lead, elas acham que sabem fazer uma notícia. Então, há esse problema que eu acho talvez um dos mais graves dentro do serviço público, que é essa equipe técnica que a gente sabe muito bem, por ser formado na área, que faz total diferença. Um desafio que eu enfrento muito grande lá no meu órgão é essa questão dos preconceitos sobre os assuntos do órgão, porque é uma coisa muito relacionada à história mesmo. Então, principalmente dentro da segurança pública, né? E diante de todos os desafios que a gente tem agora no meio dessa crise, de falar assuntos relacionados à segurança pública, à polícia. Então, até por tudo que tem acontecido mediaticamente, né? Esses preconceitos fazem com que a gente tenha dificuldade de falar sobre tudo que está acontecendo dentro do órgão. Então, um exemplo que eu posso dizer para vocês é relacionado ao sistema que eu trabalho, né? Deixa eu ver como que eu vou explicar isso para vocês. Uma área tão... A sociedade vê como tão desnecessário os cuidados que nós temos lá com o público, nosso público-alvo,
ou com os familiares do nosso público-alvo, que qualquer notícia que a gente dê falando positivamente sobre uma ação, as pessoas já veem como algo ruim. O que está prescrito na nossa lei, para a gente poder fazer, que é o que a gente executa, que é a lei de execução penal, para vocês terem ideia, ela é uma obrigação do órgão a cumprir. Só que a sociedade, muitas vezes, encara aquilo como uma regalia, como algo que as pessoas não podem, não têm conhecimento do que é a lei, e que a gente está fazendo coisas exageradas. Então, isso é muito difícil para a gente quando a gente tem uma pauta que é positiva para o órgão, porque simplesmente a gente está cumprindo a lei e a sociedade enxerga como algo que é ruim. Então, é um desafio muito grande saber escrever essa notícia de uma forma que a opinião pública veja aquilo dali como positivo, mas simplesmente por preconceitos que estão aí na história, e a gente tem que também quebrar por meio da imprensa, por meio das notícias, por meio das divulgações. Tá? Gente, se estiver muito rápido também, vocês podem me interromper, né? Porque eu vou me empolgando e falando e não sei que ritmo que está a conversa. Tá tudo bem aí? Sim, tá tranquilo. Tranquilo? Então tá. A questão da burocracia, eu acho que também é um desafio muito grande dentro do serviço público, que é a burocracia, às vezes até para poder aprovar um texto, a demora e a falta de proatividade. Por exemplo, a gente faz uma resposta à imprensa, e essa resposta à imprensa, eu acho que tanto no público quanto no privado, tem que passar pela diretoria, tem que passar pela aprovação de várias pessoas, eu acho que é normal, porque como a gente estudou na comunicação organizacional, né, a gente está abaixo ou do gabinete, ou dos diretores, então isso daí é mais que necessário. Não estou falando que a comunicação ou assessoria de imprensa tem que ter essa independência, mas sim tem que ter agilidade nas respostas. E o serviço público, por si só, ele já é burocrático, né? Então, isso dificulta a nossa proatividade. Acho que vocês já devem ter visto, né, e vocês também têm experiência, que a assessoria de imprensa, ela pode ser reativa, ela pode ser também proativa, e a melhor opção quase sempre é que ela seja proativa, só que isso é dificultado no serviço público por causa da burocracia, então, às vezes, há crises por causa dessa demora, dessas questões burocráticas que a gente tem que cumprir, ou processos que a gente tem que abrir, ou respostas que têm que ser passadas por várias pessoas. E, querendo ou não, o ritmo de uma assessoria de imprensa hoje, principalmente em meio à crise, tem que ser de muita rapidez, né? A gente não pode esperar, né? Tem que cumprir os deadlines para poder ter resposta, para poder ter chance de ter alguma voz quando o jornalista nos consulta, né? Que a gente também tem essa dificuldade, que às vezes o jornalista nem pede a nossa opinião sobre alguns assuntos, ou vão buscar opinião com outras pessoas, outros órgãos que são correlatos que eu falo que têm atuações também, junto com o meu órgão, por exemplo, e esquece de pedir opinião do órgão que seria a fonte oficial, né? Que a gente costuma falar que primeiro o jornalista ele tem que buscar a fonte oficial, mas quase sempre, ou então eles mandam deadlines muito apertados e a burocracia dificulta essa resposta. E um desafio muito grande é vender pautas positivas em meio à crise. Eu acho que isso, independente da situação, é difícil. Se você está tendo uma crise que afeta todas as áreas, vender pautas positivas é muito difícil. Só que quando envolve principalmente a questão de ou uma crise política, como é o caso que o Brasil está vivendo agora, quando há algo positivo a ser mostrado, é muito mais complicado fazer essa venda de pauta, né? Que saia questões positivas relacionadas ao órgão público, porque toda a imprensa associa aquele órgão à questão, à crise política que está acontecendo no momento. Então, é bem difícil, mas a gente tem buscado algumas alternativas que eu vou conversar com vocês agora detalhado sobre isso. Em relação à desvalorização e não reconhecimento da área de comunicação, o que eu vou tentar fazer com vocês agora? Mostrar o problema e falar as possíveis soluções, aquilo que a gente está tentando implementar, que é um processo bem lento, é um processo de formiguinha, tem que ter muito, eu falo que além de resiliência, tem que ser muito estratégico,
e também paciência, né? Porque, como eu disse anteriormente, essa questão da desvalorização da área de comunicação, ela já vem de toda pessoa que acha que sabe fazer comunicação, simplesmente porque ela tem o Instagram, o Twitter e consegue fazer aquilo sozinha, né? Ou às vezes ela baixou um aplicativo no celular ali que ela consegue editar um vídeo, ela já acha que domina, que é profissional, e se for relacionada a escrever novidades, né, ou notícias, aí piorou, né? Porque ela acha que escrever de qualquer jeito ali tá bom, não tem nenhuma estratégia. Então, já é difícil para a gente encarar no dia a dia essa desvalorização por causa disso. Mas o que a gente tem feito para burlar esse sistema aí? É a partir dos resultados. E como é que a gente mostra resultado? Fazendo planejamento e executando, na medida do possível. Por exemplo, o planejamento que eu gosto de fazer, que a gente costuma fazer lá, é escrever. Porque, assim, como a gente conhece como a gente sabe que os nossos clientes, né, que seriam as diretorias e tudo mais, que a gente tem que convencer para poder ter esse aval, essa melhora da comunicação, vem do serviço público, o serviço público é burocrático. Então, fazendo uma simples análise de quem é burocrático, a gente já sabe que essa pessoa gosta de estar tudo escrito, tudo organizado, pensando em uma pessoa, né? Mas o sistema, ele exige essa escrita. Então, às vezes, eu perco o meu tempo montando, não é perda de tempo que eu falo, assim, no negativo, tá? Mas perco o meu tempo, assim, de usar meu tempo para poder fazer um planejamento no papel mesmo. Então, crio planos de comunicação escrito, coloco lá objetivo geral, justificativa, tudo, como se fosse um mini artigo científico para poder entrar no processo dessa burocratização, marcar a apresentação e mostrar esse certo conhecimento e a necessidade de ter a execução daquilo que está sendo planejado. E até mostrar conhecimento da área, né? Mostrar que a área não é tão simples como as pessoas pensam que não é só simplesmente montar um Instagram e sair postando lá de qualquer forma. Mostrar que tem consequências, a assessoria de comunicação, a assessoria de imprensa sendo feita de forma mais organizada e planejada. Então, é isso, assim, em relação à desvalorização, que eu costumo fazer, meus parceiros lá, a gente monta o planejamento, tudo organizadinho, coloca lá toda a justificativa do jeito que a burocracia existe, se precisar abrir processo no sistema, a gente abre processo no sistema, se precisar montar a apresentação para poder fazer, a gente faz, mas é para que as pessoas entendam que não é tão simples quando elas pensam. E a partir do momento que a gente fez o planejamento, a gente começa a execução, assim como está lá no planejamento, e talvez revendo rotas, mas executando aquilo que foi planejado, que é também outra exigência quando se tem essa burocracia. Só que o mais importante que eu vejo é, além do planejamento e executar, é mostrar que esse planejamento, da forma que a gente fez, do conhecimento que a gente descarregou ali, ou teórico ou prático, ele tem resultado. Então, eu acho que em qualquer área da nossa vida, quando a gente tem pessoas que não estão de acordo, que não concordam, principalmente relacionado à ciência, né? É mostrar resultado, mostrar comparações. Olha que isso daqui, sem planejamento, como é que seria ou como é que foi no passado. E olha que o resultado agora do que foi feito de positivo, foi feito com planejamento, foi feito com pesquisa, com estudo, com conhecimento técnico que a gente carrega. Então, não é fácil, como eu disse, é uma coisa bem difícil fazer esse planejamento, executar e mostrar resultado, até porque às vezes esse resultado demora um pouquinho mais e às vezes é imediato, mas ter isso documentado faz total diferença para poder burlar essa questão da desvalorização e do não reconhecimento da área de comunicação. E eu acho que é por isso que muita gente até desiste, né, de fazer, porque assim, realmente dá muito mais trabalho, dá menos trabalho eu pegar o conhecimento que está aqui na minha cabeça e abrir fazer uma nota, fazer um planejamento de assessoria de imprensa, ou marcar com jornalistas e explicar um pouquinho o que é, do que eu ir lá, fazer um planejamento, por exemplo, de um café com jornalistas, escrever tudo, planejar, mostrar o que seriam os possíveis resultados, depois executar e depois fazer essa mensuração, né, do que foi positivo com aquilo dali e o que fez diferença ter esse conhecimento na área. Porém, em muitos casos é necessário.
A equipe técnica reduzida. O que a gente, como assessor de imprensa e jornalista, a gente sabe que a nossa área é muito complexa. Eu mesmo, as minhas habilidades não estão nada relacionadas, mas nem um pouquinho mesmo relacionadas a design gráfico, a edição de vídeo, a coisa relacionada à imagem. Só que muitas vezes a pessoa que não entende da área de comunicação, ela simplesmente chega ali e fala assim: faz um vídeo, ou faz uma imagem escrita isso e isso. Eu falo: nossa, eu não consigo fazer. E a pessoa fica horrorizada. Como assim? Você é da área da assessoria de imprensa e de comunicação e você não consegue fazer? Então, o que a gente tem feito lá, né? Diante da nossa disponibilidade de equipe, o que a gente pega as habilidades, as melhores habilidades. Por exemplo, se eu sou boa para escrever notícia e boa para cuidar das mídias sociais, a gente foca a nossa força total nessas duas coisas, porque é a mão de obra que a gente tem. Então, para poder diminuir essa dificuldade da equipe técnica, a gente mostra resultado com aquilo que a gente tem. Então, a gente não fica inventando, por exemplo, a gente não tem, se não tem um design na equipe, a gente não fica inventando artes ou coisas para fazer relacionado que só um design faria se a gente não tem essa pessoa, né, diante daqueles planos que eu falei com vocês para a gente vencer essa burocracia. Então, para ter resultado e para poder meio que burlar essa capacidade técnica que no serviço público você não consegue de um dia para o outro, a gente usa somente as habilidades e busca resultado em cima das habilidades que há na equipe, né? Por exemplo, lá é uma jornalista e uma publicitária. A publicitária tem mais habilidade com campanha, então podemos fazer campanha de publicidade e junto formando assessoria de comunicação, e eu fico totalmente responsável pela assessoria de imprensa, né, que são os cuidados com jornalistas, porque eu sou jornalista, eu tenho cabeça de jornalista, eu sei o que o jornalista está pensando, o que ele quer, e vamos focar nesses resultados aí, né, então venda de pauta e essas coisas relacionadas diretamente ao jornalismo. Então, por isso que a gente acaba às vezes deixando de fazer algumas coisas, por exemplo, as pessoas às vezes cobram, a gente precisa de um vídeo assim, assim, assado muito elaborado. A gente fala, não, a gente não tem habilidade para isso agora, não tem capacidade, mas a gente pode fazer uma outra coisa correlata. Se a gente não consegue fazer um vídeo que dê uma visibilidade X, a gente vai tentar conversar com o jornalista para fazer uma entrevista, para poder falar com a área técnica e explicar aquilo que você quer. Entenderam como é importante a gente buscar estratégia para fugir daquilo que a gente não tem, na falta da equipe técnica, para não deixar um buraco, mas também não mostrar resultados ruins, né, diante da equipe. Então, o jornalista de assessoria de órgão público, ele tem talvez que rebolar muito mais, principalmente por essa dificuldade de ter todas as habilidades dentro da assessoria de imprensa ou da assessoria de comunicação, né? Como vocês preferirem. Eu estou falando muito de assessoria de comunicação, gente, mas entendam também como assessoria de imprensa, porque lá no meu órgão a gente faz tudo. A gente é assessoria de comunicação, que é de forma ampla, né? Assessoria de imprensa, que é o contato direto com o jornalista, e respostas à imprensa, e a gente ainda é cerimonial e eventos, então a gente faz tudo junto. Então, por isso que estou dando muitos exemplos das duas coisas. Então, não sou só assessora de imprensa do órgão, eu sou assessora de comunicação também, acabo fazendo de tudo um pouco. A outra coisa relacionada a preconceitos sobre os assuntos do órgão. Isso eu acho que é uma dificuldade, só que talvez seja o que a gente mais tem feito com o trabalho de formiguinha, que é tem que ter mais paciência. Como jornalista liga perguntando uma coisa que não tem nada a ver, por exemplo, porque o meu órgão ele tem uma atuação nacional. Ao mesmo tempo que ele tem uma atuação nacional, ele tem uma atuação apenas ligado a instituições federais que ele administra. Ele tem atuações nacionais no âmbito de diretrizes e fiscalização, e já a execução, ele atua em instituições federais, executa instituições federais, mas ele monitora e coloca diretrizes nas instituições estaduais ligadas a ele. Ou então faz doação para as instituições estaduais. Então, é bem amplo a atuação do meu órgão. Então, assim, as pessoas acabam confundindo essas duas coisas. Então, para quebrar esses preconceitos, aqui no sentido de preconceito não é só ruim, mas de conceito anterior ou mal formado, ou de conceito errado mesmo,
eu tenho tido muita paciência de conversar com o jornalista quando ele tem dúvida. Eu simplesmente não mando a resposta. Às vezes eu ligo, eu falo assim, ó, posso ligar para você para eu explicar para você alguma coisa? Quando ele manda uma pergunta, por exemplo, que não tem nada a ver com o meu órgão. Então, eu pego o telefone, converso com o jornalista e falo assim, ó, só para te explicar, o órgão funciona assim, assim, assado e tal, só para você não se confundir mais, ou às vezes você escreve coisa que não tem nada a ver. Por exemplo, sai foto sobre o DF com imagem, sai matérias do DF com imagens dos federais, né, das instituições relacionadas às federais. Então, isso é uma confusão, porque estão muito próximas, né, a execução está muito próxima, só que uma coisa é DF, outra coisa é o federal. Aí, só que às vezes o jornalista coloca foto do federal na matéria do DF. Aí eu ligo lá, peço para trocar a foto, principalmente quando é algo negativo, né? Relacionando ao DF. Explico a situação, explico o órgão todinho como que funciona e me coloco à disposição para poder tirar dúvida. Então, é uma das coisas que eu tenho feito com o trabalho de formiguinha, que dá muito trabalho, mas eu acho que até as pessoas acostumarem, até os jornalistas acostumarem com essa questão dessa nova assessoria de imprensa que a gente está implementando lá dentro do órgão. Outra coisa também que a gente está bem atento em relação a isso é como que a gente está passando a informação. Por exemplo, se você falar que você está comprando objetos para o público X, e você falar assim, não, essa pessoa vai usar esse objeto na mão o tempo todo e tudo mais, quem não está de acordo com essa compra vai lá e vai aprontar um escândalo, simplesmente porque ela entendeu que aquele objeto vai estar na mão da pessoa. Agora, se você comunicar que esse objeto ele não vai estar na mão da pessoa, ele vai estar disponível para uso em caso X, Y e Z, é bem diferente. Então, talvez não gere tanta rejeição. Só para vocês entenderem como que a forma de passar a informação faz total diferença. Então, como é um assunto que é cheio de preconceitos, cheio de conceitos formados mesmo, e até uma visão meio ruim, a gente precisa explicar com muito mais detalhe, não só para o jornalista, mas também para a opinião pública, né? Então, os nossos textos lá no meu órgão, todo release ou toda matéria que sai no nosso site, o que eu costumo fazer? Eu tenho um assunto principal, faço lead, faço título para chamar atenção da mesma forma, mas sempre no corpo do texto eu sou muito detalhista ao explicar tudo aquilo que está sendo dito ali. Então, assim, como realmente se ninguém soubesse aquela informação. Se eu vou explicar sobre um projeto, por mais que eu já tenha dito 1000 vezes, naquela matéria eu vou colocar detalhado o projeto todo de novo, e geralmente embaixo eu linko todas as matérias relacionadas para que a pessoa entenda sobre aquilo dali. A mesma coisa nas postagens de mídia social, a mesma coisa quando a gente faz o release. O release a gente tem até mais cuidado, porque como é relativamente novo, né, essa proatividade, por exemplo, coletiva de imprensa, a gente sempre coloca o box explicativo, detalhado, sobre tudo que o órgão faz, para que as pessoas não façam confusão. Eu costumo falar muito, assim, que não adianta nada a matéria saiu errado, que é uma coisa que eu brigo bastante lá no órgão, de falar assim, a matéria está errada, tipo, essa foto está errada, ou aconteceu uma situação e eles passaram outra totalmente diferente, que a gente sabe também que é comum, que o jornalista ele pode se confundir, né, mas também pode ser que tenha acontecido também de má fé, ou de falta de conhecimento mesmo. Eu sempre falo assim, se vocês que estão lá na ponta, tá executando e topa com um jornalista, e o jornalista faz uma pergunta e você não explica para ele que está ali, porque a gente também, como assessoria de imprensa, não é onipresente, né? Você está perdendo a oportunidade de estar explicando o que é o seu órgão. Então, assim, eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas todo mundo tem que ter essa consciência, já que o órgão não é muito conhecido, já que o órgão trata de assuntos complexos, e já que a gente está em meio à crise, todo mundo tem que ter a sensibilidade, se tiver oportunidade, e o jornalista perguntar qualquer coisa, explicar com simplicidade, falando pouco, né, até porque não é uma fonte oficial, mas tentar falar de alguma forma que o jornalista entenda, para ele não confundir A com Z, tá? Outra coisa muito importante que a gente tem feito bastante é a questão de alinhamento com o porta-voz, sobre essas questões que envolvem esses preconceitos ou
porque eu coloquei separado, eu coloquei tudo junto, né, que é pré-conceitos mesmo, ou conceitos já formados. Por quê? Às vezes o porta-voz, ele, por mais que ele, o porta-voz que geralmente é o diretor-geral, ele talvez não tenha tanto conhecimento na área por ser um cargo político, ou então ele conhece muito a área e acaba achando que todo mundo conhece também. Então, assim, o que esse treinamento do porta-voz para que ele alinhe muito essa questão do que vai ser dito, como vai ser dito e tentar ser mais simples para não gerar informações muito complexas para o jornalista, para ele não fazer um Frankenstein, que, por exemplo, a gente teve uma matéria recentemente, eu posso dizer que foi uma matéria recentemente que saiu a respeito do meu órgão, que eles pegaram assuntos que não tinham nada a ver, fizeram um Frankenstein, juntaram, e na hora que eu li aquilo dali, eu falei, nossa, é muito verdade, isso aqui que o jornalista está falando. Mas para mim foi visivelmente uma falta de conhecimento. Mas como ele não entendeu aquilo que estava sendo dito, ele pegou um assunto lá X e pegou o Y, misturou, só que na hora, no final da matéria, o texto ficou muito verídico, muito, muito bom mesmo. O jornalista, ele conseguiu fazer um Frankenstein. Mas por quê? Talvez o porta-voz não tenha sido claro ao explicar, ao falar, e entender que ele precisa ser mais detalhista nas informações. Então, isso é muito importante, esse alinhamento. E o alinhamento, né, que a gente já sabe que é importante na assessoria de imprensa, é que o superior, por exemplo, o diretor-geral, que ele é, se ele for vinculado ao ministério, o que o ministro está falando, o diretor-geral alinhar o discurso, para os outros porta-vozes também, por exemplo, de outras diretorias também alinhar o discurso, para que saia uma coisa mais, como posso dizer, mais alinhado também na mídia, né, repetindo a palavra, mas assim, para que não haja contradição nos discursos que estão sendo feitos. Então, eu costumo acompanhar tudo que, por exemplo, o ministro está falando, para o meu diretor ter ciência daquilo que o ministro está falando também, para repetir essas informações. Então, esse alinhamento de discurso, ele é muito importante, não só relacionado à questão dos conceitos aí que eu falei com vocês. Como eu já disse também, essa questão de explicar para o jornalista detalhe, de ser bem cuidadoso nisso daí, né, de pedir para anotar o nome correto, não só das pessoas que estão dando entrevista, mas também do cargo, para não haver confusão, porque na segurança pública, por exemplo, isso é muito comum, né, confundirem forças, confundirem as polícias, até pela imagem, né, que passam, cor de farda, essas coisas. Então, assim, quem está na ponta, que eu falo, as pessoas que estão lá na ponta trabalhando, quando ele vê essa confusão, eles ficam muito chateados. E é uma coisa muito comum, uma coisa que acontece bastante, mas que o assessor de imprensa, ele tem que ter esse cuidado, principalmente para não gerar outra crise interna, né? Outra crise institucional aí de gestão de pessoas, né? Porque se sai muita informação errada, pode até prejudicar a carreira, né, daquele órgão. Então, é uma coisa que as pessoas talvez não pensem em relação ao serviço público, principalmente quando querem ser concursadas, que para você ter aumento de salário, você precisa de apoio político, precisa de lei nova para você ter um aumento de salário, né? Então, é todo um trâmite, não é igual no serviço público, no serviço privado. Tá ali uma fulaninha de tal, ela é muito boa, aumenta o salário dela, ou aumenta... Isso não existe no serviço público. Então, é um peso muito maior a imagem institucional. Até porque a imagem institucional está ligada ao corpo que trabalha nela. Então, se for um corpo que está constantemente na mídia de forma negativa, de forma ruim, vai prejudicar a carreira desse pessoal, porque um político, ou a pessoa... o serviço público, né, que está ligado à política, ele não vai conseguir aumentar, por exemplo, o salário daquela equipe ali. Então, vai gerar um problema muito, muito mais grave do que a gente imagina às vezes, né? Então, uma notícia falando, por exemplo, que uma polícia X fez uma coisa e na verdade foi a Y, ou que a polícia X é totalmente negativa, que é opressora. Então, isso gera consequências muito maiores do que as pessoas imaginam, principalmente até na própria carreira desse pessoal, né? Então, às vezes, a atitude de uma pessoa que está fazendo tudo errado, ela prejudica todo um órgão público, né? Principalmente relacionado à segurança pública, que sempre está em muita evidência, né? E como eu disse também,
as matérias explicativas, né, extremamente explicativas. Então, não tenho preguiça de colocar ali detalhes de tudo que está sendo dito, como se ninguém que tivesse, que a primeira pessoa que fosse ler, ela tivesse nenhum conhecimento. A primeira vez, eu topei com essa matéria aqui, eu vou ler, vou entender em profundidade, porque a gente tenta explicar com mais detalhe tudo que está sendo divulgado, para não haver essa confusão, e também para poder fazer esse trabalho de formiguinha, né, e de passar a informação da forma melhor, mais correta, até as pessoas se acostumarem com o órgão. Eu acho que quando é um órgão que é mais conhecido, isso é mais fácil, né? Por exemplo, a Polícia Federal, a PRF, tem facilidade porque é um órgão que já está mais consolidado, tem mais anos, e de comunicação social, de imagem institucional, as pessoas conhecem mais. Apesar de ter outros desafios, né? A imagem institucional é muito mais facilmente manchada por uma notícia, de alguma forma, assim, porque as pessoas veem aquele símbolo ali da PRF ou da PF e já sabe, por exemplo, quem são. Então é mais fácil nesse sentido, é mais difícil nesse sentido. Só que ao mesmo tempo, quando você não é tão conhecido, como você trabalha no órgão e não é tão conhecido, você tem que fazer esse trabalho de formiguinha para explicar e começar como se fosse do zero mesmo. Em relação à burocracia e demora para agir, a falta de proatividade, o que a gente costuma ver lá e analisar? Sempre quando tem uma situação negativa, que foi por excesso de burocracia, ou por falta de agilidade, ou por falta de proatividade, a gente dá uma evidência maior. Então, a gente fala assim, olha, se tivesse feito isso e se assado de forma mais rápida, a gente já não teria acontecido essa crise, né? Então, a gente tenta pegar esses casos e meio que mostrar assim, olha, como se a gente fizer assim da próxima vez, né? Porque infelizmente às vezes não tem como evitar. Então a gente precisa desses casos meio que negativos para mostrar que o positivo, ou mostrar como deveria ter sido feito. Então a gente pega esses casos, abraça e fala assim, ó, da próxima vez avisa para a gente antes, da próxima vez vamos responder no tempo certo, ou então vamos já evitar com que essa notícia seja dada dessa forma. Então, infelizmente, em muitos casos, a gente tem que esperar o negativo acontecer para depois a gente fazer o estudo e falar assim, ó, da próxima vez a gente faz dessa forma que vai ser melhor. E uma das coisas que também envolve a burocracia, por exemplo, portarias novas que vão sair, que vão ser publicadas no Diário Oficial. Tem muitos jornalistas que acompanham muito o Diário Oficial para ver essas novidades dos órgãos públicos. Então, o que muitas vezes a gente pede lá na assessoria? Na verdade, a gente já pediu várias vezes. Que a gente fique sabendo antes. Então, vamos supor, se amanhã vai ser divulgada a portaria X ou Y, se a gente ficar sabendo antes, a gente vai conseguir preparar uma nota à imprensa, a gente vai conseguir ver os buracos, os gargalos, onde que o jornalista vai perguntar mais, onde que ele vai gerar questionamento, onde que vai gerar dúvida para ele, já deixar tudo semi-pronto para a gente já segurar a onda, né? Ter essa proatividade e na hora que começar a chuva de e-mails, por exemplo, ou demandas no celular, a gente já ter aquilo dali semi-pronto, a nota pronta, ou a matéria já pronta falando do assunto, né? Porque é muito ruim quando a gente acaba sendo pego de surpresa, né? Saiu a portaria tal de renovação de alguma coisa que a mídia gosta de noticiar e a gente não ficou sabendo e a gente vai ter que ir lá fazer nota do zero, dar um tempo para o jornalista, correr risco de perder deadline. Então a gente pede para a gente ficar sabendo das informações antes delas serem divulgadas, para poder ter todo esse preparo e tentar ser proativo, né? Para não ser pego aí depois pela burocracia e acabar saindo alguma notícia negativa. A questão de venda de pautas em relação ao momento de crise, é bem difícil essa questão da venda de pautas positivas, porque, principalmente quando a crise está envolvendo a política, né? Porque, por mais que você tenha coisas positivas, talvez as coisas negativas chamam mais atenção, a gente sabe que é um critério de noticiabilidade mesmo, é aquilo que chama atenção tem mais chance de ser aquilo que é ruim, então as pautas positivas elas ficam bem escondidas. Como eu expliquei para vocês antes, o meu órgão ele tem a questão a execução federal, né, de instituições federais, só que ele também está ligado
não como executor, mas como ele monta diretrizes e monta também, tem fiscalização, acompanhamento de estaduais. O que a gente fez para burlar essa estratégia e não ficar preso apenas à divulgação, por exemplo, na mídia nacional, que é onde que a mídia nacional geralmente pega as instituições federais, né? Aquilo que atinge o Brasil todo. A gente montou um grupo com os estados, com assessores de imprensa dos estados. Aí nós passamos as informações para eles antes e eles conseguem muitas vezes vender pautas positivas nossas que têm relação com eles no local. Então a gente conseguiu, por meio dessa estratégia, né, capilarizar muito as informações. Por exemplo, ontem saiu uma notícia positiva, a gente fez uma nota técnica muito positiva relacionada a trabalho e envolve muitos estados, ranking dos estados, né? Ranking de trabalho nos estados. Aí o que a gente fez? Mandou para esse grupo e falou com eles assim: se vocês quiserem aproveitar para poder fazer pautas positivas relacionadas ao estado de vocês, e, querendo ou não, divulga o nosso trabalho com a nota técnica. Então, quando foi hoje, o retorno foi positivo. Alguns estados conseguiram fazer venda de pautas relacionados ao nosso órgão, né, federal, no local. Então, a gente não está deixando de ser visto, né, porque quando tem uma crise, o positivo, ele acaba sendo escondido. Então, foi uma alternativa bem bacana que a gente fez, de poder mesmo assim, conseguir transmitir informações positivas relacionadas ao órgão. Outra coisa que a gente apoiou e aproveitou a oportunidade também foi usar as mídias sociais. Assim como todo mundo acha que mídia social qualquer um faz e tudo mais, a mídia social, querendo ou não, ela também tem essa capilaridade de conseguir transmitir a informação. Então, tudo que é positivo, a gente forçou, montou o Instagram, montou o Twitter, aposta no Facebook também, para poder transmitir essas informações lá. Então, a gente criou lá o nosso informativo para mídias sociais, para mostrar que são notícias. A gente coloca na imagem o título da matéria, coloca o lead no formato do texto, na legenda, e lança e pede para a pessoa consultar no nosso site. Então, isso também deu uma visibilidade bem boa, aumentou bastante a nossa transmissão de informações, né? Por mais que nós saibamos que o jornalista, geralmente, ele não fica entrando na mídia social do órgão para poder ver, a gente consegue vender pauta de forma meio que indireta, porque o objetivo final não é alcançar o público, né? Que as pessoas conheçam o órgão, que as pessoas conheçam o trabalho, sabe, de positivo. Então, a mídia social ficou... a gente conseguiu usar essa ferramenta muito boa, já que, às vezes, em mídia nacional ou na imprensa local, a gente não consegue passar todas as informações. De alguma forma, a notícia positiva do nosso órgão está chegando lá na ponta, que é o nosso público final. Com certeza é opinião pública, porque o serviço público ele está aí para dar transparência a tudo que está sendo feito. Como eu disse para vocês, o princípio da administração pública é a publicidade. Então, as pessoas precisam saber o que está acontecendo no órgão. Então, mídia social foi uma ótima alternativa para poder divulgar as pautas positivas. E a gente tem que aproveitar muitas oportunidades, né? Como o nosso órgão vai ter um concurso público, a gente ganhou, para vocês terem ideia, a gente tinha um Instagram, a gente ganhou um Instagram recente, que a gente montou ano passado, se não me engano foi em junho ou julho do ano passado que a gente montou nosso Instagram, e todo mundo, não sei se vocês têm conhecimento, o Instagram está com muita dificuldade de ganhar seguidores, todas essas coisas assim, de passar a informação, se não for de forma orgânica, né? E aproveitando a oportunidade desse concurso público, fazendo abordagens lá do concurso, a gente ganhou quase 20 mil seguidores, assim, de dezembro para cá. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades. Como eu disse, por mais que a assessoria de imprensa tenha esse contato direto com o jornalista, né, seja o objetivo de nome mesmo, de assessoria de imprensa, ter esse cuidado com o jornalista, infelizmente, em relacionado aos órgãos públicos, talvez a gente tenha dificuldade de emplacar pautas. Então, a gente tem que aproveitar a oportunidade de ter visibilidade, como o público final é a opinião pública, então a gente tem que aproveitar essas jogadas aí. É meio que uma estratégia mais de marketing, né, do que de assessoria de imprensa. Mas, como eu disse, se a gente não for estratégico para poder divulgar e chegar ao nosso público final, talvez a gente não vai ter
Facilidade de vender pauta. Várias vezes eu tentei, lutei com jornalistas, por exemplo, tentando emplacar pautas muito positivas daquilo que a gente fez, mas não consegui diante de toda a crise, né? Que eles deram prioridade às matérias que reforçariam algum problema, alguma coisa que estava acontecendo de forma geral, ou porque caiu, por exemplo, já aconteceu de da pauta estar certa, sair tal horário, e depois a pauta caiu, que é normal também no jornalismo. Então, por isso que a gente tem que aproveitar essas oportunidades, que é meio que uma estratégia de marketing. Eu acho que hoje o profissional de comunicação, ele é de tudo um pouco, e não tem como fugir muito disso. Eu lembro que na época da faculdade a gente discutia muito sobre esse comunicador social, ou jornalista, ou publicitário, ou RP, que é multitarefa, né? E se a gente for pensar, o jornalista nada mais é, o assessor de imprensa, do que um vendedor, né? Sempre nos meus treinamentos, quando eu estou dando treinamento, que eu dou treinamento na área de negócio, né? De atendimento, essas coisas, eu sempre falo que todo mundo, de alguma forma, ele é um vendedor, ele é um profissional de marketing, né? Então, ele precisa ter essa visão também na hora de vender o negócio dele, porque não adianta você fazer uma matéria que vai ficar no seu site lá e ninguém vai ver, não vai saber o que o órgão está fazendo simplesmente por fazer. Então, essa venda de pauta, o nome dela já próprio diz, você tem que ter estratégia para isso, para chegar no seu público final. Agora, isso aí, diferente dos problemas, das dificuldades que eu coloquei aqui para vocês, é uma coisa que talvez muitas assessorias não pensam, mas quando eu cheguei, como eu gosto muito dessa questão de treinamento, de dar aula e tudo mais, eu já pensei na capacitação. Isso envolve muita coisa que a gente já conversou, como a questão dos preconceitos ou da desvalorização da área de comunicação, que na maioria das vezes é por falta de conhecimento, tá? Não é porque as pessoas querem não desvalorizar a área de comunicação, ao contrário, elas não conhecem o que é comunicação e, como eu disse, elas acham que é simplesmente abrir um Instagram, um Facebook e pronto. E não é só isso, não é só publicidade, né? Então, o que a gente começou a fazer lá no órgão, o que a gente, desde quando eu assumi, eu, junto com a minha chefe, né, imediata, a gente propôs e logo no segundo mês a gente já conseguiu fazer cursos, treinamentos. E não sei onde vocês trabalham, mas, por exemplo, às vezes a pessoa lá na ponta, ela não tem noção que ela também pode ser uma fonte para o jornalista. Então, a gente acha que tem que treinar porta-voz, mas o certo seria a gente treinar todos servidores na área de comunicação, fazer o media training em diferente proporção. Por exemplo, eu tenho que treinar um porta-voz para falar com a imprensa, para poder se portar com o jornalista, conversar com o jornalista, mas eu também tenho que treinar o servidor que está lá na ponta, que às vezes até o porteiro, o que nem é servidor, né, geralmente é terceirizado nos órgãos públicos aqui em Brasília, mas eles têm que ter noção que ele pode ser abordado por um jornalista e entender a complexidade da comunicação. Eu sempre dou um exemplo do cachorrinho do Carrefour, né? Acho que foi ano passado, ano retrasado, não sei se vocês lembram, que ele foi notícia, que ninguém nem lembra, nem sabe quem que foi o cara que matou aquele cachorrinho na porta do Carrefour, né? Mas o Carrefour teve uma responsabilidade muito grande quando as notícias começaram a sair, que foi o Carrefour que matou o cachorro, que não falava vigilante, mas na verdade foi o Carrefour que matou. Tanto que para poder reverter essa situação, o Carrefour teve que doar dinheiro, fazer campanha em prol de animais e tudo mais. Então, eu acho que, pelo menos na época da faculdade ou da minha pós, o pessoal falava muito sobre porta-voz e tudo mais, mas hoje eu já enxergo que todo mundo tem que ter um treinamento na área de comunicação, entender o que é uma notícia, entender o que é critério de noticiabilidade, entender a cabeça de um jornalista, nem que seja por cima, que talvez nem a gente se entenda, né? Mas é importante esse treinamento de forma ampla para que quebre esses preconceitos, para que quebre essa não desvalorização da área de comunicação, para que entenda o quanto é complexo e principalmente para a gente pensar também na valorização da nossa carreira, do nosso trabalho, né? E é uma coisa que eu reforço, eu tenho batido muito a tecla, que a gente teve a nossa desvalorização, aquela época lá que eu lembro, acho que foi em 2000 eu estava no meio da faculdade, quando teve a queda do nosso diploma, então isso para nós gerou, eu acho que gerou um baque, não tem como, e muitos resultados a gente está vendo aí, das pessoas acharem que todo mundo pode ser jornalista de qualquer forma,
apesar da gente saber, quem fez faculdade, quanto complexo é, né, a área de jornalismo. Só que a gente treinando as pessoas, as equipes, todo mundo que trabalha no serviço público ou na empresa privada, elas vão entender que não é tão simples. E vão entender que todo mundo é responsável pela imagem organizacional, que não é só o porta-voz, só aquele que vai falar. Então, essa questão da capacitação, eu acho que ela engloba e ajuda muito, mas muito mesmo na questão de todos esses problemas que eu citei, que podem acontecer, principalmente durante a crise, né, que é um momento muito sensível. Então, aqui para finalizar a apresentação, resumindo tudo, a gente tem que ser muito resiliente e estrategista. Então, assim, como eu disse, a gente, e como eu costumo falar muito nos treinamentos, todo mundo deve ser vendedor. E o vendedor, ele é resiliente, ele escuta não dá, ele escuta muito, ele tem muita rejeição, mas ele aprende com tudo aquilo, mas ele principalmente é estrategista. Porque quando você for vender uma pauta, quando você estiver lá no órgão público e ver que não é tão simples quanto parece, todas as dificuldades, se você não tiver a melhor estratégia, mesmo sendo um lugar mais burocrático, mais dificultoso, um ambiente que as pessoas acham que não pode ser tão criativo, né? Porque eu acho que a burocracia, às vezes, ela inibe a nossa criatividade, assim como várias outras coisas que o serviço público tem aparentemente de negativo, né? Só que a nossa área, a área de comunicação por si só, ela é uma área muito criativa. Então, a gente tem que ter essa criatividade, essa estratégia para vencer todos esses desafios aí do dia a dia. Deixa eu botar aqui. Então, é isso. Cadê Espero seus que você... contatos? Ah, tá. Deixa eu abrir lá de novo. Para o pessoal te seguir no Instagram. Eu já estava me vendendo, esquecendo de me vender, né? Aqui, deixa eu voltar aqui. Tá aparecendo? Ou eu esqueci de... Não, agora saiu. Ah, é porque eu tirei aqui o... E agora tá aparecendo? Então tá aí, eu assino como Anne Gottlieb, como a Natália disse. Eu sou servidora pública federal, assessora de comunicação lá do meu órgão. Eu tenho uma empresa que é a Atitude Comunicação e Marketing, que é uma escola de comunicação, já se assumiu como escola de comunicação, e eu tenho um canal qual eu falo muito sobre essa questão da valorização da nossa área, sobre as dificuldades da nossa área, mas principalmente sobre muitos assuntos que, por isso que o nome dele é Comunicação é Tudo, né? Igual esses dias eu tive uma conversa com a Natália sobre comunicação e a questão do herói, né? E foi muito bacana como a gente conseguiu relacionar os dois assuntos. Então, há muito disso lá.